Olá, rico dia para você. Eu sou Nara Miller, estou aqui hoje para fazer essa live, dando prosseguimento nos aspectos da saúde física e como a gente pode melhorar com o EFT. Eu estou aqui hoje, então, para falar de família. Família é a nossa saúde. Não estou aqui para falar hoje de código genético, esse é programa que vai ser para segunda de noite às 8 horas. Tá? Segunda de noite eu vou fazer uma live, amanhã eu vou dar uma folga nas lives e vou fazer segunda de noite uma live para falar só sobre DNA e como a gente pode ativar e desativar esse DNA, okay? Com EFT, trechos do nosso DNA que a gente não quer que estejam ativos. Então, o nosso assunto segunda noite vai ser o DNA, como a gente sair do fatalismo do DNA. Mas hoje eu quero falar de como a gente vive as famílias, tá? Como a gente interage com as famílias, seja física ou emocionalmente, e como isso acaba nos dando doenças. Então hoje eu quero que vocês acompanhem, nós vamos fazer sequências de EFT no final também. E eu quero dizer que para mim é uma alegria, o pessoal está compartilhando aí a live hoje. Tá? Sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando na live, muito bom poder ter esse pessoal chegando. Vou falar especificamente de uma técnica muito importante e indispensável, além de ser testada, né, feita para você testar se você tem ou não essa questão. Eu vou dar todas as dicas de como eliminar essa interferência negativa que a família pode estar tendo sobre a sua vida. Pode ser a família material, né, a família física, como pode ser também aquelas pessoas que a gente acabou agregando na nossa família, pessoas que a gente quer o bem-estar delas, que a gente tem afinidade com elas, né? Dentro da EFT tem uma coisa chamada decreto de lealdade à tribo, e é por isso que a gente acaba, mesmo não tendo ligação direta com aquela pessoa, só por querer bem a gente pode estar pegando, pode estar socializando e multiplicando em nós, na nossa saúde. A gente tem essa energia disponível, né, de multiplicação energética, de transformação, o poder de moldar a energia, né? E esse poder de moldar a energia na maioria das pessoas é inconsciente, tá? E quando estamos em família, essa moldagem de energia, ela é normal, mas não significa que ela é sempre saudável. Então, quando nós estamos com as pessoas que queremos bem, nós replicamos o estado vibracional delas, o estado de saúde delas, como uma maneira também de mostrar que nós fazemos parte de um grupo. O ser humano ele veio para viver em grupos e é nessa convivência que ele percebe onde ele está, ele troca experiências, ele consegue atalhos das vivências para melhor desenvolvimento da sua própria sabedoria. Mas a questão toda é que quando ele, o ser humano, ele está também replicando a bagagem desconfortável, as doenças, e em seguida, aguarde aí um momentinho que eu vou ensinar como a gente detecta e como a gente transforma, né? Porque as nossas lives têm sido assim. Eu ensino vocês a detectar um aspecto que pode estar prejudicando a sua saúde e depois a gente trabalha a EFT como ferramenta de transformação desses resultados. E claro, para quem ainda não está cadastrado no meu canal do YouTube, tem que passar lá, né? É Nara Muller com 2 L's.
vai encontrar muito material. Eu já passei de 170 vídeos. Você vai gostar, vai encontrar algum que se encaixe no seu tema, no seu assunto, no seu objetivo. E vai poder, assim, ter novos resultados na sua vida, resultados não aleatórios, mas resultados propositados de bem-estar na sua vida, nos seus resultados e nas suas vivências. Okay? Eu estava falando aqui sobre a questão, oi Yara, tudo bom? Eu estava falando aqui sobre as questões que, por nós vivermos em família e gostarmos muito da família, que é o grupo que nos deu primeiro suporte. Oi Nádia, oi Gabriel, que nos deu o primeiro suporte, é o grupo que nos sustentou bem ou mal, indiferente do tipo de relação com essas pessoas, é o grupo que nos deu a condição de estarmos aqui, tendo essas vivências. Então, a questão toda é como, né, eu vou tirar o melhor resultado da minha convivência familiar, ok? Eu lembro que outro dia eu encontrei uma aluna, ela tem 19 anos e estava sofrendo de labirintite, e aí eu perguntei para ela, ok, tu está sofrendo de labirintite, passou por algum estresse? Ela disse não. Tá com alguma infecção mal curada? Ela disse não também. E aí eu fiz a pergunta-chave, tem alguém na família que tem labirintite? Ela disse minha mãe, e ela passa um mal bocado por causa dessa doença, ela sofre um monte. Eu já tive casos em que uma outra cliente, ex-aluna também, chegou e disse assim para mim, Nara, eu tô com síndrome do pânico, eu tô tentando resolver faz um tempo e não consigo, tu pode me ajudar? Eu falei assim, com certeza, vamos lá no evento em que você se sentiu sem controle sobre a sua vida. Ela disse, eu tinha 3 anos de idade e a minha mãe também teve um ataque de pânico. Lembro quando eu estava tentando ao lado dela, assim, socorrê-la e ela entrando na ambulância, né? Eu ainda tenho essa memória e completamente desagradável aquilo ali, sem eu poder ajudar minha mãe, sem eu poder dar alívio para ela e eu tenho ainda essa memória. Então, nós tivemos que trabalhar nessa memória dela, ela teve um alívio incrível e o interessante é que a questão da lealdade à tribo faz as pessoas desenvolverem doenças, esse é o aspecto 1, tá? Porque elas, por se solidarizarem, para mostrar que estão junto, elas acabam desenvolvendo a doença, mesmo que não seja uma doença genética. Outro dia também uma cliente chegou e disse assim para mim, Nara, chegou aqui a minha filha com uma tremenda dor de garganta. Ela estava sofrendo muito, coitadinha. Eu sei como é ruim ter uma dor de garganta. É horrível. Tu perde energia, tu perde a disposição, tu perde a fome, fica com aquela dor, a garganta fica toda bloqueada. Quando a minha filha saiu, para minha surpresa, deu 10 minutos e eu comecei a ter dor de garganta também. Como é que um vírus vai se desenvolver tão rapidamente? Não existe isso. Se fizer a conta, o 2 na N ali que a gente faz, que é a velocidade de crescimento microbiano, não existe essa velocidade de crescimento microbiano que seja tão rápida a ponto que em 10 minutos a pessoa já está também doente. O que é isso? Não consigo fazer nada para resolver o problema do outro, eu, por solidariedade, replico a energia desconfortável que o outro está sentindo em mim. Só que, por que nós temos doenças? Lembra, talvez alguns não tenham assistido aqui a minha primeira live. A doença é um sinal que existe uma mensagem a ser entendida. Pode ser até mais de uma, né? Quando a gente entende a mensagem, não precisa mais aquele sinal. Então, por isso que muitas pessoas se curam de muitas doenças sozinhas, inclusive até sem interferência medicamentosa. Tá?
revertem quadros até de câncer, eu já vi a reversão de quadro, tem Louise Hay, Chris Carr, tem Davi Servan-Schreiber, né? Esses são os que publicam livros. Aí fica imaginando quantas outras pessoas que até a gente nem soube. Tem pessoas, uma amiga minha foi fazer exames e ela tinha tido esquistossomose e ela não teve nenhum sintoma e estava curada. Como é que ficou lá? Ficou o registro. Né? Quando ela fez o exame de sangue, ficou o registro do momento que ela teve a doença, porque tem algumas doenças que mesmo que tu te cure, fica o registro no teu exame de sangue lá, né? da presença da doença mesmo curada. Né? É como se fosse assim, eu cortei e aí fica uma cicatrizinha, tu não tem mais o corte, não está mais aberto, tu não sente mais dor, mas está ali o registro. Né? É que nem pegar fio de cabelo, dá para saber o momento que a pessoa passou pelo estresse. Hoje tem equipamentos que registram isso, né? Mas o estresse já foi, tanto que no cabelo não tem mais marcas, ok? Daquela condição. Então, essa cliente, ela veio conscientemente me contar que tinha recebido, que tinha percebido, boa tarde Ana Maria, que tinha percebido a questão da transenergética acontecendo com ela por causa que ela se condoeu com a situação da filha. Bom, aí vocês poderiam me dizer assim, poxa vida, então eu não vou sentir mais nada, né? Eu vou ser uma pedra, um bloco de pedra sem emoção, sem nada. Não é que é assim. Quando eu estou numa condição que eu dou a minha energia para mostrar que eu estou junto e crio, moldo condições de saúde semelhantes para tentar inconscientemente mostrar para o outro que eu estou junto, isso não significa exatamente ajudar, ok? E aí duas pessoas, vamos dizer, uma caiu dentro do poço e a outra vai lá e se joga junto para dizer que, oi, tô contigo. Nenhuma das duas, a não ser que venha uma terceira pessoa, consegue sair do poço, né? Que é o que acontece, oi Iriana, boa tarde, que é o que acontece quando as pessoas elas estão em atendimento médico ou de enfermagem, né? Ou estão passando por um primeiro socorro. Não adianta a pessoa que está prestando o primeiro socorro também ficar envolvido nesse processo. O que aconteceu em 11 de setembro, com as Torres Gêmeas, uma série de bombeiros foram desesperadamente tentar salvar as vidas, mas foram sem nenhum equipamento de proteção. Todas elas morreram mais cedo ou mais tarde, a partir de doenças criadas por inalarem a poeira do cimento, que é extremamente agressiva para o pulmão e das doenças infecciosas, doenças pulmonares irreversíveis. Então, a gente pode querer ajudar, mas a gente precisa se instrumentalizar. A gente precisa encontrar o nosso centro. Isso que é instrumentalização real, né? Por a gente gostar daquelas pessoas, a gente se instrumentaliza, encontra o nosso centro e aí a gente consegue dar uma ajuda de qualidade. Lembrando que cada processo de saúde ou doença existe uma aprendizagem ali. Outro dia encontrei com uma colega de trabalho, ela é pedagoga, não posso aqui citar nomes, né? Porque a minha intenção não é expor a imagem de ninguém, mas sim usar os exemplos para que vocês possam perceber o quanto as pessoas às vezes acabam mergulhando na problemática do outro como o que ela sabe para poder ajudar, para demonstrar que está ajudando, mas ela é a maior prejudicada e aí depois ela não consegue ajudar ninguém, né? Ela entra em crise, ela entra em processos de sofrimento extremamente profundos e a ajuda que ela teria capacidade de dar porque ela tem um know-how, porque ela está ali para aquilo, porque ela ama o que faz, ela não consegue fazer porque ela está doente. Né? Doente por tentar ajudar, né, as pessoas de uma maneira que
na verdade não ajuda. Né? Só estar junto com a mesma situação emocional não ajuda na transformação do outro. Então, resumindo, eu tenho que terminar de contar a história. Eu já ia contar o resumo antes de contar a história. Então, a história, como é que foi? Encontrei essa colega, pedagoga, andando na pontinha dos pés. E aí uma amiga minha usou uma expressão que eu achei ótimo. Quando a pessoa está caindo da montanha, na neve, está descendo, ela está descendo e está sem controle. Tá? Então ela está caindo na bola de neve, aquela bola de neve está ficando maior e ela está sem controle. Aí eu falei para ela, e aí, como é que tá? O pai foi internado no hospital 3 vezes essa semana. Tá, e a tua mãe como é que é? A minha mãe tá muito doente também. E tu como é que tá? Eu tô muito mal também. E eu acho que eu vou ter que contratar uma pessoa para me ajudar a cuidar dos meus pais, porque eu não tô dando conta. Eu falei assim, excelente conclusão. Tá? Excelente conclusão. Porque tu tá tentando dar o teu melhor, tu não tem instrumentalização para isso. O teu melhor não é instrumentalização. Tá? Então significa que o teu melhor vai precisar de mais ajuda. Que bom que depois de toda essa parafernália, essa sensação que tu tá te sentindo mal no meio de tudo isso, fez tu despertar para a necessidade de chamar um especialista. Ela ficou meio silenciosa, assim. Talvez ela tenha ouvido de muitos colegas, não, tu tem que aguentar firme, a gente está rezando por ti, a gente está do teu lado, tu pode contar com a gente, mas o que ela, com a família doente, estava precisando, era que se dá conta, ela em especial, que ela não tinha o know-how para ajudar suficientemente os pais em dar um contato com qualidade e promoção de saúde. Claro que ela ama os pais e por isso ela vai chamar um especialista. Tá? E vai continuar tendo energia e disposição para ter um contato de qualidade e trazer bem-estar em cada contato. Não trazer cansaço, desespero. Ela disse assim, Nária, eu não consigo nem articular as palavras. Eu não estou conseguindo articular as palavras e agora eu estou aqui no meu trabalho, eu estou com a cabeça lá no problema dos meus pais e eu estou aqui ainda tentando resolver as situações dos alunos. Então, ela se deu conta, agora não sei quando ela vai chamar o especialista, mas ela já fez o primeiro passo. Então, o sofrimento que ela mergulhou foi sinalização necessária para ela se dar conta que ela precisava, com o amor que ela tem, e a disponibilidade que ela tem, chamar um especialista. Então, tudo na vida é exercício. Claro que eu vou querer mais ou menos daquele exercício. Eu já aprendi a mensagem, vou para outro exercício, vou para outra aprendizagem, vou para outra troca de experiência. Okay? Então, ela precisou, o momento na área psicológica chamada de entrar na noite escura, entrar no sofrimento, se debateu, se sentiu sozinha, sem força, impotente. Mas no final, né, ela não usou FT, mas ela no final ela chegou no ponto que a FT abrevia, que é tu entrar na frequência da solução do problema, não na frequência do mergulho no problema. Okay? O que a gente aprendeu até hoje é a frequência no mergulho do problema. É o que as famílias transmitem umas para as outras e que elas sabem fazer até agora. E o que tem daqui para frente, quando a gente começa a usar EFT, é a possibilidade de eu encontro o meu centro para a melhor solução. As famílias transmitiram umas para as outras, isso era o que elas sabiam fazer. Mas o que eu posso fazer daqui para frente para ter resultados efetivos na minha vida e para interferir positivamente com aqueles que eu amo, respeito e admiro. Então, sequência de FT para a gente ir avante com o nosso centramento e o nosso melhor com as famílias. Tá?
Eu quero que vocês respirem fundo agora. E eu tenho mais uma última coisa para falar para vocês antes da gente fazer a sequência de EFT. Quando a gente ouve uma história triste ou sabe de uma história triste de um familiar, ligado ou não à saúde física, tá? O nosso corpo fica com uma marca que é a imagem criada por nós com relação àquele evento. Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma imagem criada a partir do evento desconfortável. Então, é isso que eu quero que vocês peguem para a gente começar a fazer EFT. Escolha um evento em que ou alguém lhe contou uma história de saúde, de falta de saúde, ou que você tem no seu familiar e que até hoje tem essa memória. Quando fala nessa doença que seu familiar ou algum outro conhecido teve, ou que contaram para você, né? Tu nem sabe, a fulana de tal tá com uma doença raríssima, horrorosa. E aí, pum, cria uma imagem. A imagem, tu não precisa fazer força para criar essa imagem. Ela significa que você se traumatizou com a história. Você, na sua malha energética, criou um bloqueio, que pode ser pela solidariedade, pode ser para demonstrar que está junto, pode ser para mostrar que é sensível, conforme os padrões sociais. E era o que você sabia fazer até então. Tem pessoas que contam centenas de histórias. Posso contar uma minha. Eu, ali pelos 12, 16 anos de idade, 12, 14 anos de idade, eu comecei a pular imagens da minha mente que eu estava sendo abusada sexualmente. Tá? E essas imagens, elas não tinham nenhum fundo de verdade, porque era na faixa etária que eu estava e eu sabia que eu não tinha sentido nenhum abuso sexual na minha vida. Né? Tinha os engraçadinhos que falavam piadinhas, né? Mas não como eu via a cena. A cena era sempre a mesma. Parecia que um homem se jogava por cima de mim e eu tinha aquela sensação assim de impotência. E aí eu tentava esquecer aquilo. Durante anos aquela cena se repetiu. Volta e meia ela ia e voltava aí e voltava. Eu dizia assim comigo, mas o que é isso? Que cena horrorosa. Depois que eu conheci a EFT, e eu estava participando num curso em Porto Alegre de fim de semana inteiro da técnica. Eu, como aluna na época, né? Isso foi 2011. Foi 2011. Eu olhei durante as sequências de FT, porque estava se falando da história de abuso de uma das participantes. E aquela cena para mim pulou. Só que ela se abriu completamente, porque eu estava fazendo EFT. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu vi a cena de uma parente e uma vizinha conversando sobre uma outra parente minha que tinha sido abusada por um familiar. E aí eu percebi a minha imagem pequena, eu com 3 anos com os olhos arregalados, assim, assustada com aquela história, e a cena ficou parada naquilo ali. Aí o que eu fiz? Eu fiz EFT para aquela cena que veio. Tinha até a fala da pessoa contando a história, tinha movimento, mas era sempre no mesmo trecho da cena. Quando eu comecei a fazer EFT para aquilo ali, eu consegui me lembrar até quem era a parente que tinha passado pelo abuso. E isso era um fato que tinha acontecido, mas não comigo. E eu fiquei tão apavorada com o que tinha acontecido, tão solidarizada, que na época eu peguei e absorvi. E depois eu adaptei a minha realidade. Tudo isso com a minha energia. Imagina quanta energia eu botei naquilo ali. E a gente faz isso com bastante frequência. De ficar com essas memórias, ocupando espaço e segurando a nossa energia, que também é energia de saúde em todos os aspectos.
E foi interessante que quando eu fiz a EFT para aquele bloqueio, né, para aquelas imagens, ele também, depois que eu liberei aquilo, que a imagem sumiu completamente, que é um dos sintomas que a gente se liberou do trauma, dessa condição da outra pessoa, tá? Quando a imagem sumiu completamente, eu fazia já uns 2 meses que eu não escrevia nada para o blog, eu voltei a escrever. Então, segurar aquela imagem como solidariedade a essa parente fez com que eu não tivesse energia suficiente para fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é escrever, que é reportar essas atividades, essas coisas, esses insights que eu tenho para que outras pessoas possam ter os atalhos. Então, alguns podem dizer, ai, que coisa horrorosa, ela está contando a história de um abuso sexual, né? Que é uma coisa triste, muito triste, muito triste. Mas aí é que está a questão. Nesse momento que eu estou contando para vocês, eu estou contando uma situação para mim completamente curada. E aí, se você está se sentindo muito chateado com essa história, significa que existe dentro de você ainda esse hábito que é familiar da gente, para mostrar que faz parte da família, do grupo, replicar também as histórias tristes. Né? Então, agora, depois de toda essa história, nós vamos fazer AFT. Eu quero que vocês escolham uma cena, uma situação que as pessoas contaram uma história triste de saúde para você, ou a saúde de algum familiar que você ainda tem imagens, e nós vamos fazer AFT para isso, para liberar essa energia em você, a sua vitalidade, né? A sua condição de ser próspero em todos os aspectos. Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Repete depois de mim. Agora eu vou ensinar vocês como liberar isso. Tá? É o que eu tinha prometido no início da nossa live hoje. Detectar e eliminar. Repete depois de mim, então. Mesmo que eu tenha esse desconforto tremendo em mim com essa memória do outro doente, eu escolho me apreciar mesmo segurando essa memória. Mesmo que eu ainda tenha em mim essa memória desse evento triste que eu não vivi, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que eu tendo esse evento com essa memória triste, de doença, dor ou sofrimento do outro, que eu quero tanto bem, eu escolho me apreciar com todas essas memórias que eu não vivi. Topo da cabeça. Esse desconforto com essa memória de outros. Entre as sobrancelhas. Essa sensação dessa memória de outros. Canto do olho. Esse sofrimento com essa memória de outros. Embaixo do olho. Essa dor com essa memória de outros. Embaixo do nariz. Essa doença que eu não vivi, que está na minha memória. Embaixo da boca. Começa a compreender que ocupa espaço, então eu escolho soltar. Osso da clavícula. Eu prefiro ficar com memórias alegres dessa pessoa do que com as tristes. Embaixo do braço. Eu prefiro me sentir bem para poder ajudar do que ficar com memórias tristes. Topo da cabeça. Todas essas tristezas dos outros e sofrimento que eu escolho soltar. Entre as sobrancelhas. Porque agora eu compreendo que era um hábito que eu tinha, mas que não me leva a nada. Canto do olho. Foi como eu aprendi a ajudar, mas eu sei agora que não precisa ser assim. E embaixo do olho.
é essa imagem triste que eu começo a soltar. Embaixo do nariz. Não significando que eu vou ser menos solidária. Embaixo da boca. Não significando que eu vou ser menos amorosa. Osso da clavícula. O meu real amor é transmitido no meu centramento. Embaixo do braço. A minha real condição de equilíbrio traz paz. Para mim e para os outros. Topo da cabeça. Mesmo com o que resta dessa memória de dor e sofrimento de outro, eu escolho soltar. Mesmo que ainda exista um pouco dessa imagem de dor do outro, eu escolho deixar ir. Canto do olho. Mesmo que ainda exista tristeza pelo sofrimento do outro, eu escolho me centrar para poder ajudar. Embaixo do olho. No meu centramento eu acesso mais ideias. Embaixo do nariz. Posso ser mais assertiva nas minhas condições de ajuda. Embaixo da boca. Mesmo que o outro esteve em sofrimento ou está e tem uma memória triste em mim. Osso da clavícula. Eu escolho me dar uma chance de mostrar amor de outra forma. Embaixo do braço. Com a minha boa saúde. Topo da cabeça. Com a minha capacidade de me centrar. Entre as sobrancelhas. Com a minha compreensão que estar centrado eu ajudo melhor. Canto do olho. É como a instrução no avião. Embaixo do olho. Que quando eu estiver no meio de um sufoco, embaixo do nariz, primeiro a máscara de oxigênio para mim. Embaixo da boca. Depois ajudar outros. Osso da clavícula. A instrução de voo que nunca falha. Embaixo do braço. Primeiro nos ajudamos. Topo da cabeça. Depois ajudamos outros. Entre as sobrancelhas. Primeiro nos equilibramos. Canto do olho. E depois temos condições melhores de interferir positivamente. Embaixo do olho. Mesmo com o que resta dessa imagem de dor e sofrimento do outro. Embaixo do nariz. Eu escolho me dar uma chance de soltar. Embaixo da boca. A minha energia é mais útil se eu estiver bem para ajudar. Osso da clavícula. Começa a compreender também que o sofrimento tem uma aprendizagem. Embaixo do braço. Eu escolho aceitar a aprendizagem que a vida me traz também. Respira fundo e solta. Então, ficou aí a nossa sequência de FT. Não sei se vocês querem reapreciar a cena, é importantíssimo. Se tiverem alguma dúvida, fica à vontade. Né? Você pode perguntar abaixo do vídeo, mesmo no replay. Você pode entrar no meu canal do YouTube e digitar Transenergética. Vão vir 2 vídeos que falam a respeito do assunto dessa live de hoje. Você pode praticar mais. Nara Muller, com 2 L's, é o meu canal do YouTube. Então, fique à vontade, passe por lá. Se ainda não está cadastrado, se cadastra e curte os vídeos, deixe suas perguntas.
é importante que você dê prosseguimento nessas sequências. Reapreciar a cena é indispensável, tá? E uma das maneiras de apreciar a cena e ver que está mudando, que o trauma está aliviando, que a gente não está mais replicando essa energia de dor e sofrimento do outro, é que muda a imagem em alguns aspectos ou em mais de um desses que eu vou citar agora. Pode mudar o aspecto da cor da imagem, da nitidez da imagem, pode ficar congelada a imagem, pode parecer um retrato a imagem, pode ser que fique por trás de uma cortina de névoa, ok? Pode ser que você se afaste da imagem, como se fosse uma cena de cinema, assim, que aquilo fica longe, que você não está mais dentro do evento, né? Dentro da sala da cena. Né? Ou pode acontecer tudo isso junto. Isso só significa que ainda tem mais a ser feito. Transe energética, às vezes a gente tem que fazer 20 dias, 30 dias, tá? Isso é pouco comparado com doenças que as pessoas desenvolvem pela vida inteira. Né? É mais porque a gente precisa tirar o hábito do corpo de fazer como está fazendo. Tá? Então, reprisando. Fazemos o que aprendemos com as nossas famílias. A maioria das famílias ainda replica inconscientemente a dor do outro e para isso gasta sua própria energia, que seria energia de saúde, realização em todas as áreas. Ela usa para segurar essa imagem, para mostrar que ela é leal à tribo. E na verdade ela só está se afundando junto. E aí o que fazer? Detectar a cena e fazer EFT para a cena até que ela soma. Ok? Um rico final de semana para você. Lembre-se que amanhã não tem live, vai ser segunda-feira às 8 da noite. Fica atento, fica ligado, compartilha com os seus amigos essa oportunidade de vocês terem suas vidas transformadas. Segunda-feira eu vou falar sobre DNA e como desativar doenças com EFT. Até lá, rico final de semana. Obrigada pela companhia de todos que participaram dessa live. E um abraço para todos que vão rever o replay. Tchau!